Olá, este é aquele tipo de assunto pouco comentado, pouco investigado e pouco conhecido no Brasil. Pessoas desaparecem em valas clandestinas. Um portal de notícias investigou e a Comissão de Direitos Humanos do Senado chamou para o debate. Crime organizado, ausência de Estado e famílias permanentemente em luto. O Brasil é um país construído na base da violência, na base da tortura. Historicamente, essa prática é a que informa a nossa estrutura social, infelizmente, a nossa prática até os dias de hoje. A gente abre brecha para que um Estado paralelo acabe organizando a vida e a morte no Brasil. É aterrorizante imaginar que a maioria das vítimas desta brutalidade jamais tiveram suas identidades descobertas, que as famílias dessas pessoas jamais saberão o que houve com os seus entes queridos. O portal de notícias UOL investigou e identificou valas clandestinas e corpos no Rio de Janeiro e São Paulo. Primeira diligência, nós tivemos o apoio do Canil, da Guarda Civil Metropolitana, e as primeiras covas foram achadas atrás dos cachorros. Depois, nós percebemos que era um padrão que as vítimas eram enterradas no meio dessas ruas que completam o terreno em sua totalidade. Eu tenho um problema enorme de estrutura, porque eu preciso de um operador de reta escavadeira, coveiro, peritos criminais, médicos legistas, do setor de antropologia do Instituto Médico Legal. Então, a questão operacional é muito grande. Em São Paulo foram identificadas 33 valas clandestinas e 156 vítimas. No Rio de Janeiro, outras 8 valas e mais 45 vítimas. No total, 201 vítimas em 41 valas clandestinas desde 2016. Apenas 67 corpos foram identificados. Agora, outros números trazidos durante a audiência pública. Estes são alguns números, mas estatísticas oficiais de valas clandestinas e corpos localizados de forma sistematizada no país, não temos. Dois de cada 3 corpos encontrados nessas 45 valas clandestinas são pessoas cuja identidade a gente ainda desconhece, apesar de todos os esforços de investigação. Então, é um número muito grande, esse é uma das principais descobertas dessa série de reportagem, porque é uma estatística que não existe oficialmente. Então, nem as polícias, nem o Estado brasileiro dispõem dessa informação de forma sistematizada, que já aponta para um primeiro problema que a gente precisa enfrentar, que é a produção de estatísticas a respeito desse problema. Chama muita atenção a ausência de dados oficiais que também nos permitam identificar quais são as cores, né, dos corpos enterrados nessas valas clandestinas, né? Porém, a gente sabe, assim como a matéria ressalta, que no Brasil são jovens negros, pobres, periféricos, a maioria das vítimas da violência urbana, né? Em 2020, 76% das vítimas de homicídio eram de pessoas negras, né? De acordo com o Anuário da Segurança Pública. Esse não é um problema só do Brasil, isso é um problema que outros estados latino-americanos enfrentam devido ao crime organizado, principalmente o México, e acho que no México já há estatística, nós não temos também estatística no Brasil até hoje, de um cadastro nacional de pessoas desaparecidas. Isso é algo que foi instituído pela Política Nacional de Busca por Pessoas Desaparecidas recentemente, mas ainda não está em vigor. Corpos sem identificação é uma realidade, mas o Brasil tem tecnologia para mudar isso. É o banco de DNA.
O Banco Nacional de Perfis Genéticos e a Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos foram criados por decreto em 2013. O banco genético para armazenar dados que auxiliem na apuração de crimes. Já a Rede Integrada nasceu com o objetivo de permitir o compartilhamento e a comparação de perfis entre bancos genéticos da União, dos Estados e do Distrito Federal. Atualmente, essa rede integrada de bancos de perfis genéticos é formada por 22 laboratórios de genética forense no país. Um terceiro ponto que eu gostaria de destacar, que foi trazido por essa série de reportagens, é a existência de 26 mil restos mortais de pessoas sem identificação que estão à espera nos IMLs e nos laboratórios forenses do Brasil. Nós temos no Brasil já a rede integrada dos bancos de perfis genéticos, no nome coloquial, o Banco de DNA, que foi criado justamente para ajudar a solucionar crimes e para ajudar a identificar pessoas desaparecidas. Nós já temos essa tecnologia no Brasil, a rede vem conseguindo, como resultado, ajudar em diversas identificações, mas nós temos esse passivo vergonhoso no país. Números iniciais dos cartórios mostram que são 98 mil pessoas sepultadas como desconhecidas no Brasil. Então, nós temos um passivo aí muito grande de violação de direitos humanos pendente de solução. E se há ausência do Estado, o crime fica mais que organizado. Consternou-me saber que a prática nefasta de ocultação de cadáveres, por mais absurda que seja, não é exceção, mas algo comum. Foram centenas de corpos encontrados em valas clandestinas em São Paulo e no Rio de Janeiro, mais um grave problema de segurança pública no Brasil. Mas existem elementos concretos que mostram para a gente que há indícios de que há muito mais valas clandestinas, não só em São Paulo e no Rio de Janeiro, e é até importante a gente ressaltar que a dinâmica do crime organizado no Brasil, muitas vezes características em São Paulo e no Rio de Janeiro, depois a gente acaba vendo se espalhando para outras regiões do Brasil, em medidas que são repetidas por outras organizações criminosas. Com isso, a gente acaba, como disseram algumas autoridades e especialistas nessa reportagem, comentaram que a gente abre brecha para que um Estado paralelo acabe organizando a vida e a morte no Brasil. E o que dizer de uma vala e 27 corpos? A maior vala clandestina que a gente identificou nesse levantamento foi uma vala clandestina em São Paulo, onde foram encontradas 27 vítimas. E para a gente ter ideia, dessas 27 vítimas, 22 não foram identificadas. E se a gente não tem a identificação é um dos passos fundamentais para o início da investigação, Então, sem a identificação, a gente já esbarra num problema gravíssimo. Pois é, uma vala, 27 corpos. E o que dizer de uma perita criminal e 6 longos anos de trabalho pela frente? O estado com maior passivo é o estado de São Paulo. São mais de 7 mil restos mortais pendentes de análise de DNA e o estado comunicou ao Conselho Nacional de Direitos Humanos que possui somente uma perita dedicada para cumprir toda essa tarefa de mais de 7 mil restos mortais para análise. E ele estima, então, que ela levaria 6 anos para processar todo esse passivo. E ele fala que seria necessário um aumento de quadros de peritos. E essa violência toda ocorre onde? Estamos falando de grupos vulneráveis. O Brasil vive uma situação sistemática de violações de direitos humanos, de acordo com o relatório da OEA, que atinge prioritariamente grupos minorizados, como população negras, quilombolas, mulheres, indígenas, populações que estão em territórios periféricos, como é enfatizado na matéria apresentada. A população não aguenta mais sofrer esse tipo de situação e, na ausência do Estado com vulnerabilidades sociais profundas, quem está perdendo seus parentes são os mais vulneráveis. A gente está diante de um fenômeno que está ligado principalmente à ausência do Estado nesses territórios periféricos, nas grandes cidades, nas grandes metrópoles. E me choca muito
ver esses dados, principalmente porque eu sou de São Paulo, sou da periferia de São Paulo. Agora, não vamos falar de números, mas de famílias. Quando eu falo das pessoas desaparecidas, eu falo de dor muito mais pungente que a dor da morte, porque nós estamos trabalhando com a incógnita. Nós temos pais com 10, 15, 20 anos esperando seus filhos retornarem com uma resposta conjunta, sim, do poder público. Eu digo conjunta porque eles também são instados a virarem investigadores, a tentar entender o que ocorre. Agora, nós nos deparamos com a realidade, senador, de muitas das famílias que passam por isso, né? Então, para além das informações e para além dos números, é muito doído ver, né, como realmente as pessoas muitas vezes sabem o que aconteceu com seu familiar, mas nem imaginam que o Estado vai poder ajudar, vai buscar, vai fazer alguma investigação para descobrir qual é a vala clandestina onde aquela pessoa foi enterrada, para que ela possa dar um sepultamento digno, ou muito menos ainda para que o responsável seja punido. É importante lembrar que quando a jornalista, né, Amanda, fala dos 201 corpos encontrados no Rio de Janeiro e em São Paulo, não são apenas números, né? Ela está falando de pessoas, de famílias que ficaram sem seus filhos, sem seus maridos, sobrinhos, de histórias que foram interrompidas, de pessoas que tiveram a sua trajetória interrompida e que merecem ter uma resposta digna do Estado quanto ao que aconteceu com elas, do que levou ao desaparecimento forçado, quem são os responsáveis e que os responsáveis sejam efetivamente responsabilizados. E quem acompanha a investigação criminal aponta as falhas nesse processo. É claro que nem todas as denúncias são, de fato, né, valas clandestinas, mas a gente já tem aí um indicador de que há informação, há denúncia e que é preciso que as autoridades policiais investiguem mais a fundo. Eu já aproveito aqui para dizer que não há uma busca ativa por valas clandestinas no Brasil. Então, geralmente elas são encontradas ou por acaso ou por denúncia anônima e algumas vezes elas são encontradas por investigações de casos de desaparecimento, mas não há uma busca ativa, uma estratégia de busca ativa de valas clandestinas. Então, como nós estamos aqui numa casa de lei debatendo esse assunto tão importante e certamente deverão sair encaminhamentos dessa audiência, é importante que olhemos, senadores e senadoras, para esta deficiência, né, que é apontada pela matéria, pelo processo de investigação. Não há uma estratégia de segurança pública para a busca ativa das valas clandestinas. É importante que haja essa estratégia, é importante que os órgãos de segurança pública que se mobilizam em torno dessas investigações definam, planejem uma estratégia e essa casa pode influenciar de maneira determinante para que isso seja estabelecido. É simplesmente exumar, né, retirar da vala, arrancar, melhor dizendo, dada a violência, encontrar documento ou não e ir no mar como não reclamado ou não identificado, nesse caso não identificado, onde acontecem as outras tantas atrocidades que eu acho que deveriam ser de interesse também de todos nós que lutamos pelos direitos humanos. Não são seguidos protocolos para uma posterior identificação. São casos que estão sendo registrados como desaparecimentos, mas a gente já tem indícios em alguns deles de que não são meramente desaparecimentos, mas sim são crimes violentos que precisariam ser investigados mais a fundo. Mas muitas vezes nós acompanhamos alguns desses casos, não há de fato investigação para além do registro do boletim de ocorrência. Falamos há pouco de crime organizado. Agora, o Estado omisso. É impensável que essas forças paralelas estejam agindo com as próprias mãos, criando suas próprias leis, como se fossem donos daquelas comunidades. É aterrorizante imaginar que a maioria das vítimas desta brutalidade jamais tiveram suas identidades descobertas, que as famílias dessas pessoas jamais saberão o que houve com os seus entes queridos. Há uma necropolítica estabelecida e se é pela ausência do Estado, automaticamente nós compreendemos que ela tem o aval do Estado, porque na medida em que se faz ausente, permite que os corpos que são desviantes, são indesejáveis, sejam eliminados sem terem as suas histórias contadas, sem terem um enterro digno, sem
fazendo com que suas famílias não tenham sequer satisfação do que aconteceu com essas pessoas que foram desaparecidas forçadamente. Valas clandestinas, pessoas desaparecidas. É o Brasil e seu histórico de violência. O despejo de corpos em valas clandestinas é algo que nos remete a um período muito triste da nossa história. Um período em que as pessoas eram torturadas, eram assassinadas pelo governo. O que antes era ligado às práticas ditatoriais que se instalaram no nosso país e que representaram uma das piores fases da nossa história, hoje remanesce nas periferias do nosso país, sob a força de um poder paralelo que é responsável pelo julgamento e pelo sentenciamento das pessoas, um tribunal do crime. O senador, na sua fala, mencionou sobre os desaparecidos no período da ditadura, mas a gente também precisa lembrar que o Brasil é um país construído na base da violência, na base da tortura, historicamente, e que essa prática é a que informa a nossa estrutura social, infelizmente, a nossa prática até os dias de hoje, né? Não podemos nos esquecer do cemitério de Perus, mas também de lugares como o Cais do Valongo, que recentemente, em 2011, né, foi redescoberto, com aspas, e naquele lugar a gente sabe que foi local de desembarque por mais de 100 anos, né, de pessoas escravizadas, de negros e negras escravizadas, e ali no complexo do Valongo também, com certeza, há muitos restos mortais de pessoas que foram clandestinamente traficadas para o Brasil, foram mortos e tiveram suas memórias, as suas histórias esquecidas e apagadas. A gente sabe a dificuldade que é para se resgatar isso. E se a audiência no Senado, não poderia faltar o debate sobre a legislação. Não há no Código Penal crime para o desaparecimento forçado. O projeto de lei existe e foi aprovado no Senado em 2013. Ele acrescenta artigo ao Código Penal para tipificar o crime de desaparecimento forçado de pessoas, com pena de prisão de 2 a 6 anos, sem prejuízo das penas correspondentes a outras infrações penais. O projeto agora está na Câmara dos Deputados. O Brasil está esperando um projeto de lei há anos para tipificar o crime de desaparecimento forçado, que é o caso porque ou um grupo armado, ou cometido por agentes de Estado, ou por milícias, mas que provavelmente grupo armado, né, pelos indícios que se colhem muito a esmo, mas que dependem desse tipo penal. É crime, esse mero desaparecimento é crime, e é crime dos piores, é um crime contra a humanidade, quando for sistemático, e contra um grupo específico, como aconteceu na ditadura, e se ficar provado que é por um grupo também específico contra a população local, de forma sistemática, num local que já há 27 corpos, também o será, né? É um crime contra a humanidade, e deveria ser um crime aqui. Aqui a gente fica nas mãos do tipo penal de sequestro. Isto é uma vergonha. Eu faço coro à doutora Alessandra Vendramini pela tipificação do crime de desaparecimento forçado. Infelizmente, esse é um debate que precisa ser ainda pouco visibilizado e precisa ser transmitido e ser enfatizado e ser redito, porque as pessoas que foram desaparecidas forçadamente, elas têm o direito à memória, seus familiares têm o direito à memória, têm o direito à verdade, saber o que aconteceram com elas. Me comprometo aqui que nós vamos buscar esse projeto, identificar onde ele está e, quem sabe, possamos organizar uma audiência pública aqui da comissão para discuti-lo e tentar fazer com que ele possa ter uma tramitação mais célere. Investigar é preciso. Por isso, o destaque para a imprensa e para o papel do Congresso. O que nos foi demonstrado pelo UOL não pode ficar impune. Esta Comissão de Direitos Humanos não poderia deixar de se posicionar sobre algo tão sério. O desaparecimento de pessoas por ação de criminosos e a série de crimes que estão por trás desta ação não podem simplesmente esvanecer. A gente, de novo, gostaria de saudar a realização dessa audiência pública para que esse tema possa ganhar a relevância que ele tem, porque, de fato, muitas pessoas estão passando por estão sendo vítimas de violência de forma muito cruel e não tendo a resposta adequada por parte do Estado brasileiro. Apesar
apesar do esforço de muitos profissionais muito dedicados. Eu quero parabenizar todos os órgãos de imprensa e muito especialmente os jornalistas da área investigativa por trabalhos idênticos a esses que têm um papel muito importante para o conhecimento da nossa realidade e para mostrar à população brasileira a quantas anda a situação dos direitos humanos no nosso país. Eu quero, de antemão, senador Humberto Costa, agradecer pelo convite, parabenizá-lo pela realização dessa audiência pública, deixar aqui o abraço do presidente da OAB, do Conselho Federal da OAB, Alberto Simonetti, parabenizar também a doutora Eliana Vendramini pela investigação, pela participação, né, nessa investigação, e também a doutora Amanda, a jornalista Amanda. Mais uma vez registro a minha congratulação e os parabéns por essa matéria tão corajosa e que deve ser repercutida não só nacionalmente, mas como internacionalmente. Segurança pública. Caso de polícia? Sim. Problema social? Também. Este Senado Federal não pode ficar omisso diante de tamanho problema que atinge a sociedade brasileira, sobretudo aquelas pessoas que não são devidamente assistidas pelo Estado, aquelas pessoas que não têm seus direitos constitucionais garantidos. Segurança pública não é um problema apenas policial, é antes de tudo um problema social. O governo tem de estar presente para garantir que atrocidades como estas, trazidas pelo jornalismo, sejam evitadas. O Rio de Janeiro participou da campanha nacional da coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas em 2021, de forma pioneira também, e que vai haver uma nova etapa dessa campanha, e destacar que essa campanha já foi muito significativa, assim, através dessa campanha já foram localizados alguns corpos de pessoas que não tinham nenhum tipo de identificação. E, enfim, destacar aqui que o Rio de Janeiro está totalmente comprometido com a pauta, né, de responsabilidade, né, não só do Executivo, mas também do Legislativo, do Judiciário. Aqui também a gente pode destacar, né, a criação do Alerta PRI, que é a divulgação de pessoas que por algum motivo tenham desaparecido, crianças e adolescentes. Recentemente, o Ministério da Justiça, a Senasp, fez um evento em fevereiro para tratar de pessoas desaparecidas e até houve palavras, manifestações de policiais falando sobre isso, né? Nós temos aí como grande desafio no Brasil em relação à violência que o crime organizado mata, julga, enterra, sepulta e nós nunca temos conhecimento disso, né? Então, é preciso realmente que o Brasil olhe para esse tema com a relevância que ele tem. Eu, internauta, e todos nós queremos saber. Sabrina Pereira, do Rio de Janeiro. Haverá algum tipo de punição para essas graves denúncias? Não nos cabe a resposta de que não temos como investigar, não temos aparato. Se não temos, então vamos destinar recursos para isso, vamos mobilizar para que tenhamos aparato, porque aquilo que interessa ao Estado certamente é investigado, né? Então isso também demonstra o quanto que essas vidas e essas pessoas que estão nesse território e que estão desaparecidas valem menos ou mais ou não valem para o Estado. E isso não é aceitável, né? A Constituição nos garante o direito à igualdade, de sermos todos compreendidos como cidadãos e cidadãs e temos perante a lei o mesmo valor. Não há vidas que valem menos, não pode haver vidas que valem menos, portanto, esses crimes necessitam ser investigados e as pessoas responsabilizadas. Gostaria de dizer que a Comissão de Direitos Humanos considera esse tema um tema muito relevante, especialmente porque, a julgar pelas informações que as senhoras trouxeram até aqui, ele é muito mais amplo do que se pode imaginar. Então, é um tema que representa uma ferida aberta no nosso país. Então, tudo que for relativo a essa questão, se nós tivermos ou novas matérias, ou algo novo que diga respeito a esse tema, a Comissão de Direitos Humanos está aberta para acolher essa discussão, para acolher essas denúncias, para, se em algum momento for necessário, nós fazermos aí diligências. É isso.
nenhuma vida vale menos. E a polícia precisa ser aparelhada e valorizada. E a sociedade cobra investigação e punição. O Em Discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa.